Olá, alunos! Eu sou a professora Marcela, sejam bem-vindos novamente aí a mais um vídeo da nossa disciplina de impactos ambientais. Bem, o material de vocês trouxe o quê? A questão da abordagem e dos termos técnicos. Quando você for elaborar um relatório ou fazer um diagnóstico ambiental, você precisa saber, não é mesmo? Falamos sobre a AIA, falamos sobre o EIA-RIMA, ok? Então, se você tiver com alguma dúvida, volta lá. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Agenda 21 e vamos falar nos próximos vídeos. Por quê? Nós falamos um pouco dela, apresentei ela para vocês na disciplina de desenvolvimento sustentável, porém nessa disciplina de impactos ambientais, ela traz um pouco mais a fundo, tá? Essa questão das práticas ambientais e das soluções para os problemas já encontrados hoje pela sociedade contemporânea, tá ok? Bem, vamos lá. Você lembrando, né, porque você já sabe disso, você já estudou, o que é a Agenda 21? Ela foi um documento formalizado aí pela ONU, você já sabe que é a ONU, a Organização das Nações Unidas, né, através de um evento que foi a Eco 92 aí, que ela foi lançada, a Agenda 21, tá? Na Eco 92, em 1902, no Rio de Janeiro, tá? Isso aí vocês já sabem, hein? Bem, a Agenda 21 é um programa, só para refrescar sua memória, tá? Ela é um programa de ações para qual contribuíram aos governos e instituições da sociedade de 179 países, ou seja, 179 países assinaram esse acordo, esse documento, em prol do meio ambiente, ok? Bem, foi aqui um evento grandíssimo, né? E foi um marco aí com relação ao meio ambiente, né? Como vocês já sabem, foi um salto para a implementação e o olhar da sociedade para com o meio ambiente, tá? Um novo padrão o que ela traz, né? É um novo padrão de desenvolvimento conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Então, vocês lembram, né? Então, você tem a questão do ambiente, a questão da sociedade, né? O social e a questão do poder econômico, né? A questão do desenvolvimento econômico e considerando aí principalmente o nosso atual modelo de desenvolvimento econômico, ok? Na verdade, a Agenda 21, aprovada pelos países, tem a função de servir como base para que cada um desses países elabore e implemente sua própria Agenda 21. Lembrando que nós também falamos isso, a partir da Agenda 21 mundial, cada município, ou cada estado, ou até mesmo cada país, efetivou a sua própria Agenda 21, ok? Foram livres para isso, né? E também foram estimulados, né? Ainda bem. Bem, a adoção formal da parte da ONU, do Conselho de Desenvolvimento Sustentável, parte da criação de 1972, que nós tivemos uma comissão determinada pela ONU, né? Bem, que em 1987 publicou um relatório intitulado Nosso Futuro Comum, tá? Também conhecido como relatório de Brundtland, tá? Esse relatório indicou o que esse relatório fez, mexeu, né, com o ego e trouxe uma realidade até então que ninguém havia mencionado, né? Na época, em 1987, porém, ele também foi mostrado na Eco 92, ok? Bem, esse relatório ele trouxe o quê? Intitulado Nosso Futuro Comum. A pobreza nos países do Sul. O Sul, que na época, como que era, né? Você pega o globo e aí você divide... antigamente ainda tinha essa nomenclatura, tá, gente? Você dividia ele, né? Na linha do Equador, então você tinha os países do Norte e os países do Sul, tá? E diziam, na verdade era essa divisão, né? Que os países do Norte eram os países mais ricos e os países do Sul os mais pobres, tá? Hoje nós temos uma outra nomenclatura. Antes eram chamados de emergentes, né? Hoje, na atual conjuntura, nós indicamos como, né? Nós falamos como. São os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento e os países sem desenvolvimento, ok? Bem, e o que apontou? A pobreza na parte sul do hemisfério e o consumismo extremo dos países do norte. Então, para você ver, foi em 1987. Olha só o tempo que passou.
né? Então a pergunta, né, porque esse é um material e você está aqui estudando também para fazer esse levantamento e análises críticas, né? Então você tem aqui a questão da pobreza. Será que a pobreza diminuiu nos países antigamente ditos como Sul? E esse consumismo extremo diminuiu, né? Também nos países considerados do Norte, considerados mais ricos da época, né? Será que esse consumismo, ele cessou? Pois é. Bem, com as causas fundamentais da insustentabilidade do desenvolvimento e das crises ambientais. Ou seja, aqui esse relatório de Brundtland, ele estava anunciando realmente uma crise ambiental futura, tá ok? Olha, precisamos nos preocupar com a questão economia versus meio ambiente, tá? Bem, a Agenda 21 teve um estreito acompanhamento a partir do qual foram feitos ajustes e revisões. Aqui no seu material traz o quê? Os eventos aos quais a Agenda 21 foi submetida à análise, tá? Então, foi feito o quê? Foi feita uma análise e foi feita vamos dizer assim, uma reunião, um debate a respeito do que poderia mudar nessa Agenda 21, o que poderia ser melhor fomentado, o que poderia ser melhor conduzido, e o que de fato não estava funcionando, tá? Porque assim, quando você vai instituir qualquer coisa que seja, por exemplo, vamos diminuir assim. Se você vai instituir qualquer regra nova na sua casa, a partir de hoje todos deverão lavar a louça após comerem, dentro da sua casa, imagina. Então não é um exercício? Você entrega o papel, você fala, você avisa, você mostra, e mesmo assim, às vezes, os integrantes da sua casa não respeitam. Então, é isso que acontece. Então, essa nova regra, ela vai passando por mudanças, ajustes, tá? Até que consigam o quê? O êxito, né? Bem, deixa eu ler aqui. Então, essas revisões foram feitas quando? Primeiro com a Conferência do Rio+5, entre os dias 23 e 27 de 1997, tá? Na sede da ONU, em Nova York, posteriormente com a adoção de uma agenda complementar, denominada Metas do Desenvolvimento do Milênio, tá? Lembrando que eu já havia comentado aqui com vocês que toda vez que nós vamos implementar uma regra, como eu acabei de falar, ou até mesmo uma lei, ela tem um tempo para que todo mundo se adeque, tá? Então, aqui, ó, metas do desenvolvimento do milênio. Então, nós falamos do quê? Sobre a agenda de 2030, né? Que nós falamos, lembra que foram 17 pontos chaves que os países lá acordaram para tentar melhorar e erradicar, né? Até 2030. Bem, com ênfase particular nas políticas de globalização e erradicação da pobreza. Então, esse tipo de documento internacional, ele tem uma função social muito grande, tá? Então, ele não vai pensar só, às vezes, no poder econômico, a questão só do meio ambiente. Por quê? Porque um fator importantíssimo entre esses dois fatores é a questão do ser humano. Então, ele está inserido em sociedade, então por isso que nós falamos social. Tá? Bem, e a pobreza, que é um dos grandes problemas que assolam aí a nossa sociedade contemporânea, principalmente a má distribuição de renda. Bem, e dessa vez, esse documento ele foi adotado e assinado por 199 países, tá? Em 2000. E o mais recente, a cúpula de Joanesburgo, na cidade sul-africana, em 26 de agosto, de 4 de setembro de 2002, foi o mais recente, tá? Esse termo contou com a assinatura de 179 países. Então, o que a gente percebe? Você tem a assinatura de vários países se comprometendo a melhorar e se adequar àquelas metas, tá? É isso mesmo. Bem, eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada aí, tá? No material de vocês e também na internet, né? Hashtag fica a dica, a respeito desse nosso futuro comum. Isso aqui é um livro, tá, gente? Que surgiu desse documento de fato, tá? Então, quem tiver curiosidade, é um livro, tá? Então, o que ele traz? O que eu gostaria que vocês percebessem aí? A data, ó, que foi em 1987, e depois o quê? O que ele apontou, tá? A pobreza nos países do Sul, que hoje a gente pode o quê? Caracterizar como países
no máximo aí emergentes ou em desenvolvimento, que é o nosso caso do Brasil, e o consumo extremo dos países, o que? Desenvolvidos, tá? Bem, pessoal, na próxima aula nós vamos falar sobre as propostas em específico da Agenda 21. Lembra que eu falei para vocês que esse material dessa disciplina, ele traz um pouco mais a fundo a Agenda 21, ok? Aí nós vamos falar um pouco mais disso. Bem, muito obrigada. Até a próxima. Bons estudos!